Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Cristiano Correia, que é CEO da 300 Gestão. Uma empresa que ele faz gestão de mais de 20 redes de franquias, com mais de 1.500 franqueados. Tudo bem com você, Cristiano? Tudo bem, tudo ótimo. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado, William, pelo convite aqui. É uma honra aí falar sobre a mente do futuro aí, que é bastante interessante. Hoje nós vamos entender essa mente empreendedora e, pelo visto, você tem negócios de sobra aí para a gente poder conversar. Vai ser muito interessante o nosso papo. Como eu estava te falando, né, quem nos ouve são pessoas que ou estão empreendendo, ou estão pensando em empreender, ou querem referências de lideranças, de líderes que lideram grandes negócios. E a gente sempre traz aqui umas sacadas interessantes. Vai ser muito legal conversar com você para entender um pouquinho sobre gestão, sobre a mente de um empreendedor aí, né? Legal. Cris, posso te chamar de Cris? Claro, fica à vontade. Eu vou pedir que você se apresente, conta um pouquinho quem é o Cristiano, o que você faz atualmente, só para a gente se posicionar aqui na conversa. Legal. Então, meu nome é Cristiano Correia, hoje tenho 45 anos, sou casado, tenho 2 filhos, dois tesouros, né? Eu tenho a Vitória de 11 anos e o Vicente de 7 anos, são a minha família. Hoje sou CEO da 300 Gestão. A 300 Gestão é uma das verticais do Grupo 300, né, que a gente ligada dentro do ecossistema, dentro do franchise. E hoje a 300 Gestão, né, para deixar mais claro e mais explicado para todo mundo, a gente é um centro de serviço compartilhado de gestão de franqueadoras. Então a gente tem uma big franqueadora e eu tenho 20 marcas dentro desse complexo que a gente faz a gestão das marcas. Então, dentro do grupo, né, existe a 300 Aceleradora, que vende a franquia. Assim que vendeu, a gente assume esse franqueado, faz análise de perfil, faz a implantação dele, treinamentos, reforma, projetos, inauguração e faz todo o suporte. O modelo de franquia, o modelo de franchise que faz todo o suporte. Qual que é a diferença? É a gestão exponencial que a gente faz. Então, a gente cresce muito rápido e faz isso muito rápido. Então, por isso o centro de serviço compartilhado, onde eu consigo trazer toda uma diretoria. Hoje eu tenho 4 diretores a nível C-Level, que são para todas as marcas. O nível gerente é todas as marcas. Abaixo dos gerentes eu tenho heads, que daí é por núcleo de segmento. Então eu tenho o núcleo aqui de varejo, o núcleo de food, alimentação, de serviços e de saúde e estética. Então aqui eu começo a dividir os especialistas e aí depois para cada marca eu tenho os especialistas, o pessoal que dá o suporte para cada marca e para cada nicho, né? Para cada assunto a parte. Então, o que a gente ganha com isso, né? Compartilhamento da experiência com todos. Então, eu tenho o financeiro compartilhado, eu tenho o jurídico compartilhado, eu tenho o marketing compartilhado dentro disso. Então, primeiro sentido de tudo isso, né? Eu trago boas práticas de vários segmentos entre as marcas, eu consigo compartilhar essa mão de obra, então eu consigo trazer uma mão de obra sênior e não fica tão caro. A estrutura toda aqui, o nosso complexo tem 4.500 metros quadrados, então eu tenho auditório, eu tenho restaurante, eu tenho sala de eventos, eu tenho o escritório administrativo, eu tenho 70 pessoas aqui, e aí esse complexo todo sai barato para a marca no custo fixo. E aí, obviamente, como gestor, né, que a gente busca, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quanto mais faturar e menos custo, obviamente eu trago lucro mais rápido para as marcas aqui dentro. Então, é mais ou menos isso que a gente faz isso hoje. Não, que legal, obrigado pela apresentação. Acho que você foi além da gestão, você otimizou a gestão, quase uberizou a gestão, de torná-la mais replicável, escalável. Então isso também, eu acho que o ponto crítico não é nem a otimização de recursos financeiros ou de tempo, é a otimização de conhecimento. Porque hoje o know-how, ele é muito valioso, e quando você consegue compartilhar know-how, é fantástico. E você acelera muito o crescimento de qualquer negócio. Hoje eu sou CEO da Upskill, que é uma plataforma de desenvolvimento de líderes, de liderança, e a gente otimizou essa parte de desenvolvimento de liderança para as empresas. Porque a empresa, ela pode internalizar isso, ela pode contratar alguém de fora. Nós nos especializamos nisso e estamos propagando isso para várias empresas, acelerar o desenvolvimento. Empresas que querem crescer de verdade, né? Que precisam de auxílio para o líder se desenvolver mais rápido. Porque um líder fica bom.
em 3 anos, 5 anos, 10 anos, como você falou, hoje eu tenho diretores nível de C-level, com experiência para fazer o negócio acontecer. Mas demora, você precisa de 10 anos para você desenvolver, né? Então a gente acelera é 10 esse anos comportamento de liderança. Isso demora, não tem jeito. Você precisa de muito know-how. Agora, você imagina um C-level, que foi C-level a vida inteira, 35 anos como diretor, mentorar outros futuros diretores experientes, isso faz crescer, né? Então, adoro esse modelo de negócio, vou querer saber um pouquinho mais aí sobre ele já. Antes disso, eu quero saber sobre você. A mente do empreendedor é uma mente muito, vamos dizer assim, diferenciada. Uma mente resiliente, com muita tolerância a risco, sabe lidar com ambiguidade, improvisar como ninguém. Mas eu queria saber quais são as suas maiores qualidades como empreendedor, Cristiano. Legal. E se eu te falasse, cara, que eu fugia do empreendedorismo? Curioso, cara, eu queria saber essa história. Eu vou voltar um pouquinho na minha história, até para entender, e eu acho que vale de insight para quem está nos escutando. Eu venho de uma família de empreendedores, meu pai e minha mãe, mas empreendedores de insucesso. Então, eu trabalhei com meu pai e com a minha mãe desde os 13 anos, né? Meu pai tentando, né? Ele entendia que o empreendedorismo era uma maneira genuína de conquistar sonhos, de fazer, de realizar, de comprar as coisas dele, mas ele não sabia como fazer. Então, assim, meu pai botou de tudo, cara. Eu trabalhei em serraria, padaria, serralheria, serraria, e deu tudo errado. Nós quebramos várias vezes, morei de favor, morei em sótão, morei em porão, passei fome, trabalhei em loja de calçado da minha mãe, também não deu certo, enfim. Isso numa jornada dos meus 13 aos meus 18 anos, 5 anos ali, que eu sou o irmão caçula de 3 irmãos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu que estava em casa e o pai e a mãe tentando aventurar e eu passando por isso. Então, assim, pela experiência negativa de não ter dado certo e até por morar de favor, aquela história que daí tu mora de favor é morar de favor de verdade, né? Tu fica prestando favor, tem que estar se cuidando até onde é que pisa, como fala, né? Onde é que deixa a toalha depois do banho, isso não é confortável e depois a gente até passou fome alguns meses aí bem vivendo de doação, e aí isso era uma experiência que eu não queria para mim, né? O variável não era para mim, né? E aí quando pegou fogo na serraria, meu pai infartou, ficou 40 dias na UTI, então se aposentou por invalidez e parou com a brincadeira. Eu estava na época do Exército, eu sou natural do Rio Grande do Sul, e aí eu fui pro Exército e fui servir o Exército. Quando eu recebi a minha primeira folha de pagamento, que eu trabalhava desde os 13 anos, mas nunca tive uma folha de pagamento, né? Empresa familiar, eu disse, caramba, cara, que dinheirão, né? E todo mundo sabe que o primeiro ano de Exército não é nada. Acho que hoje, é meio salário mínimo, mas enfim, para mim era muito dinheiro, porque eu nunca tinha uma folha de pagamento. Um salário, né? Um salário, eu não sabia nem o que fazer com isso. E, enfim, resumindo a história, eu fiquei por ali mesmo, e fiquei 4 anos, fiquei sargento do Exército, e aí terminou meu período, eu me machuquei, eu machuquei o joelho, curtar a história aqui, e fui para o mercado de trabalho, né? Fui 2 empregos, fui para uma concessionária de pedágio, fui para a parte de resgate, fiz socorrista, enfim, e aí acabei numa empresa, no miolo do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, onde é que eu sou natural. A região ali é muito do tabaco, então eu acabei dentro de uma empresa de tabaco, né, trabalhando. É uma empresa, multinacional, fatura milhões de dólares por mês, mas eu fui trabalhar ali dentro e comecei chão de fábrica de verdade, né? Então, eu era sargento, fui coordenador, fui gerente de operações do pedágio e fui para chão de fábrica, literalmente, e aí eu voltei ali e pensei, cara, aqui é estabilidade, CLT, empresa grande, tem oportunidade, né? Cheguei no meu chefe, até pela minha disciplina, um cara muito disciplinado, vindo do Exército, cara, o que eu preciso crescer? Ele, cara, preciso estudar. E eu disse, beleza. E eu perdi meu tempo. Quando eu estava trabalhando com o pai, eu abandonei os estudos, ensino médio, né? Não continuei. Voltei a estudar, enfim. E aí foi que eu comecei a estudar e eu fui de chão de fábrica ali. Eu me formei engenheiro. Eu sou engenheiro mecânico, né? E aí eu fui para dentro, fui subir, virei encarregado, virei supervisor, fui subindo até fui para a área da qualidade. Aí fiz pós em sistema da qualidade, virei certificador de ISO, assumi a ISO 14001 e a 9001 que a empresa tinha e virei assessor da diretoria e chegou um ponto que, mas eu tinha muito a questão de não estar satisfeito e eu não sabia o que era naquela época. A monotonia, o mesmo, o parado, o sem estar
mexendo, e aí eu vou explicar para o pessoal aqui o porquê, e era exatamente essas palavras que eu tinha, eu me incomodava, né? Então, assim, se eu não fosse promovido, eu não mudasse de setor, ou eu não tinha alguma coisa para fazer, ou eu não tinha um desafio novo, isso me incomodava, né? E eu não sabia o que era. Em 2011, e aí eu saí do Rio Grande do Sul em 2005, fui transferido, essa empresa abriu uma unidade, um Fabril, em Santa Catarina, eu vim transferido com essa empresa para Santa Catarina, e nesse, querendo o desafio, eu topei na hora, em segundos eu topei, mudei, e a primeira vez que eu fui morar longe da minha família, e eu não previ isso, né? Eu tinha na época aí 20 e poucos anos, 2005 eu tinha 26 anos, e aí eu vim e fui morar em Joinville, Santa Catarina, com essa empresa. E só que eu era o cara que eu não tinha mentalidade da minha vida, eu não fazia a gestão da minha vida e nem fazia a gestão dos meus sonhos, porque eu não sabia o que era sonho. Eu só queria ser aquela história, né? Quando a gente tem só um desejo, né? Eu quero ser sucedido, mas não sabia nem o que era ser sucedido, né? Bem Era um sucedido. sonho, né? Era só um sonho. E aí, no meio disso, cara, eu deixei de conviver com a minha família e eu perdi muito tempo, né? Por mentalidade fixa, mindset fixo e quebrado financeiramente por minha causa, eu sempre ficava botando a culpa no mundo, botava a culpa na empresa que não era valorizado, botava a culpa no patrão, botava a culpa no colega e toda aquela história toda que acho que muita gente que trabalhou CLT já passou, né? Fica leve quando você põe a culpa em alguém, né? Você tá correto, você não precisa fazer nenhuma força para mudar. Fácil, né? É fácil. E aí, em 2005, eu vivi até 2011 longe da minha família. Em 2011, eu perdi meu pai. Meu pai estava morando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí, contar esse trechinho porque faz o link com o resto da história. E aí, eu nunca tinha visitado meu pai, tinha separado da minha mãe e foi morar em Campo Grande. Eu não tinha visitado ele nenhuma vez nesses 6 anos, né? E aí, quando ele adoeceu, ele teve um problema de saúde, teve uma aneurisma na aorta, ficou na UTI. Eu fui para lá, fiquei uma semana com ele na UTI em coma, eu não consegui mais falar com ele. Presencialmente, eu tinha falado com ele só em 2009. No aniversário dele, 2011, eu não tinha falado com ele mais. E aí, cheguei lá, estava em coma, eu fiquei uma semana lá, voltei para trabalho, nós tínhamos uma certificação de ISO e tal, eu era responsável, voltei para Santa Catarina, eu fui de carro e voltei. Fiquei uma semana aqui, na outra semana aconteceu o óbvio, ele estava grave, ele faleceu, e eu fui pro enterro dele e tal. E aí a minha tia, na hora do enterro, e aquela história toda, né, que não é legal, enfim, não vou entrar em detalhes. E aí a minha tia me disse assim, por que tu não veio antes? Eu disse, como assim, tia? Eu disse, por que tu não veio antes? Eu disse, como assim, tia? Antes do quê? Por que tu não veio antes com ele? Visitar ele? Eu disse, como assim, tia? Eu não tô entendendo. Ela disse, faz 6 anos que tu não veio visitar ele, tu disse que não era por causa de dinheiro. Em 15 dias tu veio 2 vezes. Por que tu não veio antes? Cara, aquilo ali foi tão forte, assim, me bateu. Daí ela me disse assim, a vida da gente não é as condições. É as decisões que mudam o jogo. Ela disse, como é que tu veio pra cá? Eu vim com dinheiro emprestado, com cartão de crédito emprestado, eu vim... Ela disse, mas tu veio? Mas tu veio? Cara, aquilo foi tão forte, assim, cara, foi tão pesado pra mim, assim, que voltei de lá, aquilo na cabeça, louco, né, cara? Claro que não acontece da noite pro dia, não é um botão que se aperta, aquilo eu vim remoendo alguns meses. E resumindo, o pai faleceu 1º de agosto de 2011, fevereiro de 2022 eu pedi demissão da empresa, já que a empresa que eu botava a culpa eu fui fazer, eu pedi demissão, aí fui para uma outra empresa, para Caloi, que tinha comprado a parte fitness, tinha que certificar de ISO em Manaus, a indústria em Manaus, e eu fui para Manaus fazer a certificação da ISO da indústria, em 2 anos, cara, que daí eu botei isso na minha cabeça, que não eram as condições, que era o meu esforço que ia fazer o negócio funcionar, mesmo CLT, né, e aí eu resolvi botar a mão na massa e a responsabilidade era toda minha, né. Em 2 anos eu fui promovido 7 vezes, eu acabei na logística, fiz pós em logística, daí fui estudar logística, virei gerente corporativo de logística da América do Sul, da Caloi, assumi toda a logística aqui, uma confusão, né, e um certo dia, né, e o meu pai, e aí chegando nesse momento, trabalhei 2 anos na Caloi, e lá no enterro do meu pai escrevia muito e tal,
enfim, né? Não estou falando de religião aqui, mas meu pai era espírita, o pai escrevia bastante. E eu peguei a agenda dele, olhando a agenda dele, e nas últimas páginas da agenda dele, ele tinha um plano de negócio, do jeito dele, obviamente, né, na mesma linha do pensamento dele. Então ele queria dar um material de construção para o meu irmão mais velho, um material elétrico para o meu irmão do meio e para mim um supermercado. E aí eu disse, na hora, né, a gente, moleque ainda, né, qual que é o sentimento? Eu disse, caramba, cara, passou a vida inteira apanhando do empreendedorismo e quer que a gente apanhe também, né, cara, tá querendo sacanear a gente, né. Fica aquele sentimento, né, principalmente no dia do enterro dele, né, disse, caramba, né, cara, putz, cara, vai teimoso, né, fica aquele sentimento. E aí isso é o legal, né, porque a mente empreendedora, ela precisa tá muito aberta, né, então precisa estar muito fora. Daí, isso já se passou 3 anos da morte dele, em 2014, eu com a minha esposa, e aí ela chegou, ela trabalhava na empresa também que nós trabalhávamos, na fumageira essa, que voltou para o Rio Grande do Sul, e ela disse, eu não vou voltar a trabalhar, eu vou botar um negócio para mim. Você pode colocar, eu tô aqui, tô legalzinho, tô na Calói, tenho meu salário legal aqui, e aqui a gente já tinha mudado de vida, já tinha com meu apartamento, já tava com meu carro zero, aqui já era outra vida, e ela disse, eu vou botar um negócio. Eu disse, pode colocar. Eu não. Eu, empreendedorismo nem a pau. E eu fugia, literalmente, cara, fugia do empreendedorismo. E aí, um dia olhando um negócio para ela, que a gente encontrou a Ecoville, que eu sou um franqueado da Ecoville, né? A gente encontrou a Ecoville, que é franquia e tal, estava expandindo no Brasil, a origem dela, originou ela em Joinville, e eu olhando esse negócio, a gente olhando o ponto para isso e olhando o local para esse negócio todo, a gente começou a olhar e a gente veio, né, saiu de Joinville, eu estou aqui em Itapema, uns 110 quilômetros de Joinville, e voltando eu disse, amor, nós vamos botar aqui em Itapema, 110 quilômetros, como é que vai funcionar esse negócio? Nós vamos morar em Joinville e tu vem todo dia para cá para tocar o negócio? Ou a gente mora aqui e eu vou todo dia para Joinville? Aí ela disse para mim, não, tu vai montar junto comigo? Eu disse, eu não. Você estava fugindo do empreendedorismo. Eu fugindo do empreendedorismo. Ela disse, tu sabe a minha história? Eu falei para ela, sabe a minha história, eu não vou botar negócio. Eu disse, eu vou ficar lá no CLT, tu abre a aventura, quebra quantas vezes tu quiser, o meu salário aguenta a casa, pode fazer. Ela disse, tu lembra a agenda do teu pai? No dia do enterro? Eu disse, lá vem, né? Lá vem. Lá vem, né? Lá vem. E sempre me culpei, né, de não estar próximo do pai, tudo isso, né? Pensei, lá vem. Aí ela disse assim, teu pai não deixou um plano de negócio para complicar a vida de vocês, né? Para não falar um palavrão. Ele disse, ele te ensinou que mesmo morrendo ele não desistiu. Ela disse, tu não vai comprar o sonho do teu pai? Eu disse, Aí mexeu, hein? Eu disse, cara. Aí, obviamente, né, uma viagem de 2 horas, mudo, surdo, não falei nada, voltei para casa e tal. E voltei para casa, 2 dias depois, pedi demissão e eu disse para ela, fechado, eu vou. Mas se um dia eu aprender, porque eu estava muito assustado, né, se eu aprender a ser empreendedor, eu te vira propósito de vida ensinar outros empreendedores a ser empreendedor. E hoje eu faço isso, por isso que eu te falo que eu faço muito podcast, eu faço muita palestra, eu tenho uma palestra da minha vida para motivar outros empreendedores. E aí, vim para cá, coloquei a Ecoville, obviamente, o desafio do empreendedorismo, aqueles 2 anos de curva de aprendizado, tudo certo, mesmo sendo franquia, os 2 anos, eles são de aprendizado. E em 4 anos eu virei top 1 de faturamento da rede, com 5 anos de rede eu botei a minha própria franqueadora, com 6 anos de rede eu fui convidado para sócio e assumi como CEO da Ecoville. Com 8 anos empreendendo, eu fundei a 300 Gestão. Hoje eu sou sócio de mais de 37 empresas, tenho mais de 50 sócios, tenho mais de 450 colaboradores diretos CLT comigo, impacto aí mais ou menos uns 5 mil indiretos, depois, né, que eu aprendi a ser empreendedor, e hoje eu posso dizer que eu conheço um pouquinho da área. Hoje eu conheço um pouquinho. Hoje as nossas redes fazem aí mais de 800 milhões de sellout mês, tá? Então, as nossas redes aí é um barulho grande. Eu faço aí em média 110 a 120 inaugurações a cada 90 dias. Então,
criamos aí um negócio que a gente conhece um pouquinho de gestão. Pô, eu acho que Mas você chegou no seu objetivo. Você teve a dificuldade, ficou com medo daquilo, fugiu até daquilo, e quando pegou, você foi realmente comprometido para conseguir ensinar outros a replicarem aquele modelo de sucesso. William, por isso que eu contei essa história, cara, porque para quem tá ouvindo a gente, né, falar sobre mentalidade, falar sobre empreendedorismo, eu sou mega suspeito, sou viciado e sou um hard lock sobre isso, né? Amo o empreendedorismo hoje, sou defensor demais disso. Mas para mim, eu acho que, e aí eu conto a minha história, porque eu busco em todas as pessoas que querem empreender, que querem fazer, que querem ter uma mente do futuro, ou querem buscar através do empreendedorismo, através da liderança, através de gestão de pessoas, enfim, eu sempre pergunto, né, qual que é o teu propósito? Por que tu está fazendo isso? Ou para quem tu está fazendo isso? Né? E aí o propósito pode se traduzir com sucesso, com sonho, acho que cada um bota o nome que quiser, mas, cara, por que tu acorda todo dia de manhã, né? Qual que é o teu objetivo? E aí esse é o que move, né? Isso que faz tu fazer cada vez mais. E hoje, né, obviamente eu já realizei muitos dos meus sonhos. Hoje eu quebrei toda esse sentimento de fugir do empreendedorismo da minha família. A minha filha, com 11 anos, nós estamos lançando uma marca dela de franquia. Daqui a uns 2 meses ela vai lançar a própria marca dela, a pedido dela. Ela veio me procurar com 11 anos. Então, assim, para mim é o meu maior troféu ter esse sentimento dentro de casa, que era totalmente ao contrário da minha família, né, do meu legado. Os meus irmãos são franqueados meus hoje, trabalham comigo, eu ensinei eles a ser empreendedores. Hoje, meu irmão mais velho tem mais de 50 funcionários. Então, assim, eu consegui, e foi o primeiro cara, né, que estava passando dificuldade lá no Sul. Eu disse, cara, vamos testar se eu aprendi um pouquinho, vou testar aqui, que testei com meu irmão, e hoje a gente faz isso. Então, assim, para mim o propósito ele tem que ser muito grande, porque se o propósito for muito grande, né, os problemas do dia a dia são pequenos, porque problemas vão acontecer, né, dentro do empreendedorismo, ele vai acontecer, mas se tu tá muito, muito focado com a mente, né, achei muito legal o nome, né, a mente do futuro. Se tu tiver com uma mente de líder, uma mente olhando para o futuro, sabendo o que tu vai fazer, muito blindado no que tu tá fazendo, cara, os problemas são pequenos, né? Acho que a única coisa que a gente não consegue lidar é com a morte, e o resto a gente resolve. Então, dá-se um jeito. Sabe que esse foco, uma mente com propósito, né? Um indivíduo que tem um propósito maior, além daquele de sobrevivência, que é o natural do ser humano, né? Ele faz muita diferença. Porque ele tem uma bateria infinita na sua capacidade de sonhar para chegar onde ele quer. E acho que essa história resume muito isso. Você realmente tem um propósito claro, essa clareza de propósito. Não é fácil fazer isso. Eu converso com muitas pessoas e eu gosto de provocar as pessoas, né? Para entender onde é que ela quer chegar, qual o propósito dela, o que ela quer sentir da vida, qual é a carta de valores dela, o que faz, como é que ela toma decisões. E quando a gente, na própria Upskill, quando a gente vai treinar líderes para serem líderes melhores, essa é a primeira camada, uma camada de autoconhecimento, para ter certeza que o líder sabe onde ele está, o que ele é bom e onde ele quer chegar. Se ele não tiver essa clareza, a chance de fracasso é altíssima. Seja como líder, seja como empreendedor, onde quer que ele esteja. Então, eu acho que você dominar, masterizar essa habilidade que você contou aí nessa história, eu acho que é uma grande lição para quem deseja dar um passo adiante. Seja na incerteza do empreendedorismo, ou seja na liderando no trabalho intenso e humanizado que é exigido de um líder atualmente, né? Eu acho que você tem que ter essa clareza de propósito. Isso é fantástico. Porque isso te provoca, né? E aí tô sabendo, né? Como eu falei antes lá, que eu aprendi que são as minhas decisões, não as condições que mudam. Então, tudo que eu fizer é culpa minha, certo ou errado. E ninguém gosta de se sentir culpado. Então, aqui eu mexi com o inconformismo. E aquele jeito que eu não conseguia, que eu não sabia o que era, que me incomodava, era o inconformismo. Hoje a gente tem os valores aqui na empresa, tá tudo na parede, e o inconformismo está ali muito claro, é um dos valores nossos. Então, assim, por isso que a gente cresce tão rápido, faz coisa tão rápido, porque a gente é inconformado. E aí, assim, quando eu tenho isso muito claro, que eu gosto dessa velocidade, isso me faz bem, e tá tudo bem se não fizer, eu acho que cada um tem que saber a sua moeda, né? E eu tô com um propósito muito grande, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu erro, eu me autodesenvolvo e eu vou buscando cada vez mais o autodesenvolvimento, e isso me provoca exatamente por uma escala maior. E aí, falando em escala, é o que vamos dizer assim, se eu fosse falar assim, o empreendedor que quer empreender, cara, primeiro aprende a fazer um negócio, aprende a essência de sucesso. Qual que é a essência de sucesso desse negócio? Cara, é somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4, beleza.
Agora, tu consegue ensinar alguém a fazer isso? A somar 1 mais 1 dá 4? Beleza, ensinei. Então, beleza, deixa ele somando agora. Tu vai pensar em somar até 10, daqui a pouco tu ensina outro a fazer até 10, aí bota outro a fazer até o 4, porque aquele que está fazendo até o 10 já fez, tu já não precisa mais fazer isso, aí tu vai somar até 20. E assim tu vai indo e vai criando pessoas para fazer isso. Então, eu acho que da mentalidade toda que me ajuda hoje, William, e aí foi uma meta minha, né? Hoje na empresa eu não tenho nenhuma função operacional. Eu consegui delegar 100%. Claro, obviamente, assinatura, cartório, aquelas coisas assim, precisa ser eu que sou o dono da empresa. Mas hoje, o administrador também. Então, assim, hoje eu consigo fazer isso, por quê? Porque o meu tempo é o que mais traz valor. E aí o meu tempo, e eu perdi tempo com meu pai, e hoje eu não perco mais tempo, porque para mim o tempo é o nosso maior bem, é buscar inovação, crescimento, networking, buscar coisa nova e trazer. Então, assim, eu busco essa coisa e jogo para dentro, escalo, participo de todos os projetos de inovação, coloco para rodar, coloco alguém para fazer e vou para o próximo, e vou para o próximo, e vou para o próximo. Então, para quem quer empreender hoje, cara, se eu aprenda a escalar. Como é que a gente escala? Né? Para mim são 3, não sei se vai ter essa pergunta, mas eu vou responder, né? Para mim são 3 coisas muito importantes. Primeiro, pessoas com propósito, pessoas alinhadas com valores, cultura, com pensamento muito parecido com o de vocês. Depois, processos ágeis, não processo para engessar, e eu estou falando, eu sou um auditor de ISO, era um auditor de ISO, então não é para isso, não é para fazer ISO, não é para ficar aquele quadrinho na parede com uma moldura dourada para bonito, não é. É processos que dê clareza para onde é que quer chegar e facilite a vida, né? E, obviamente, tem que usar a tecnologia para poder escalar, porque senão a gente não consegue, né? E a gente precisa usar isso faz parte hoje, e não acha, mas é frescura, eu não vou usar, coisa tal. Cara, se tu não usar, teu concorrente vai usar e ele vai fazer mais rápido que tu. Então, velocidade hoje conta no mercado muito rápido, principalmente hoje que o mercado ele está muito igual e muito mais competitivo. Então, precisa se diferenciar. Juntou esses 3 pilares, coloca a gente para escalar e buscar o crescimento rápido. Eu gostei da forma que você colocou sobre escalar, né? Conta até 4, depois conta até 10, depois ensina alguém a contar até 4, ensina alguém. Isso é interessante porque às vezes um líder, um empreendedor, ele, até por pegar referências equivocadas, referências erradas aí por aí, hoje tem muita informação aberta e as pessoas acham que dá para crescer muito rápido, que dá para escalar muito rápido. Vamos fazer 10x em um ano. Às vezes dá, mas precisa de uma estrutura. E tem que ter essa humildade de conseguir passar pelo treinamento correto de cada fase. A Psique hoje, quando ela vai treinar um grupo de líderes dentro de uma empresa, a gente treina 10, 20 líderes dentro de uma empresa, a gente está ajudando a empresa nessa função de escalar. Porque a empresa tentou fazer sozinha, treinar, fazer com que esse comportamento de liderança seja replicado, seja acelerado e não conseguiu sozinha. Então, ela requer uma empresa que pode requerer isso de fora, contrata a gente para... A nossa plataforma ela permite fazer isso de forma escalável, ela contrata a gente para cuidar das pessoas, do desenvolvimento das pessoas. Isso garante esse crescimento, mas não é um pensamento muito... hoje em dia, a pressão por crescimento e por resultado está muito alta. E ainda tem muitas pessoas que não veem o investimento em pessoas, como você vê, como realmente o grande diferencial de crescimento de escala. Infelizmente, né, elas querem resultado. Pessoas são máquinas, vamos fazer essas máquinas trabalharem, se possível, pega um chicote aí. Não estou dizendo que não funciona. Para algumas pessoas, para alguns tipos de negócios, talvez funcione. Não é o tipo de negócio que eu gostaria de gerir, né? Não faz parte da minha carta de valores e deu para ver que bem na sua, né? E hoje, gestão de pessoas, né? Por exemplo, eu tenho vários programas aqui dentro e tem alguns que eu que toco, né? Eu tenho um programa que a gente chamou um programa de desenvolvimento de líderes, né? Que é o Outlier, né? A gente formou aqui a galera Outlier exatamente para desenvolver o líder, principalmente tomada de decisão e solução de problema. Esse é um programa que eu toco. Mas, por exemplo, dentro do programa eu tenho, e aí eu preciso que o líder ele se exponha, se coloque, né? E, por exemplo, a oratória. Eu posso até falar, mas eu trago um especialista com técnica que tenha para falar e eu trago junto. Então, também o empreendedor ele precisa entender que quando ele acha gente para dividir, né, ele aprende a dividir para ser gente para multiplicar, é muito melhor. Porque dá velocidade disso, eu não preciso saber de tudo. E hoje o meu papel como CEO aqui é muito mais organizar essa estratégia
e para fazer. Por exemplo, como eu falei, eu tenho 20 marcas aqui. Eu tenho 20 fundadores que continuam no negócio. São 20 especialistas no negócio dele. Eu especialista em gestão exponencial e ele especialista no negócio dele. Quando a gente se junta, ele faz... Porque assim, dá para crescer rápido? Cara, se tu fizer tudo, é muito difícil. Então aqui a gente divide a empresa em 3. Basicamente é isso no dia a dia. Uma focada só no crescimento, na venda de franquia, eu focado na gestão e o dono focado na inovação. Então aqui quem busca inovação do negócio dele, por exemplo, eu tenho aqui uma alimentação, cardápio novo, novidade, autoatendimento, algoritmo de iFood, é ele. Eu busco aqui a escala, eu busco de como fazer uma reforma mais rápido, de como fazer um projeto mais rápido, de como fazer um fornecedor único de fachada para o Brasil todo, como eu ter montador de imóveis no Brasil todo. Então, esse é meu papel. E aí ele fica preocupado lá, porque as nossas 24 horas são limitadas para todo mundo, a gente não consegue fazer tudo, entendeu? Eu adorei o modelo de negócio que você trouxe agora de divisão de competências, por área, né? Porque eu falo para muitas pessoas, não tem como você aprender tudo numa vida só. A gente tem que se especializar em alguma coisa. E você tem que ser humilde para dividir. O empreendedor pode fazer tudo? Pode, mas vai ficar limitado a um determinado crescimento. Você quer escalar, como uma empresa geralmente escala, você tem que dividir por várias áreas e cada um se especializa naquilo, só faz aquilo tem uma função. Você ser muito generalista, mesmo hoje na era da inteligência artificial, que você consegue ser especialista, virar especialista em um clique, ainda não dá tempo de você treinar tudo numa vida só, né? E sobre pessoas, né? Eu acho que é a linha que vocês trabalham, né, William? As pessoas hoje, elas, pelo menos, né? Eu sou já quase um baby boomer, né? Sou uma geração X aí, mas as pessoas olham para a gestão igual antigamente, gestão no coletivo, tratar todo mundo igual. Hoje já não é mais isso. Hoje o gestor, primeiro, ele tem que ter habilidade de lidar com as gerações, né? Que são maneiras diferentes, né? A mesma coisa, querer pegar e dar um iPad para um baby boomers e querer que ele passe o dia inteiro preenchendo o formulário num forms do Google, que for o mais simples possível. O cara não vai, cara, ele quer um papel e caneta, é a geração dele. E o contrário é verdadeiro, eu pegar uma geração Z agora e dar um papel e caneta para ele não sabe nem para que serve. São uma geração que nasceu já com a internet, eles nunca viveram a era sem internet. Então tem que aprender a identificar essas peças, tem que aprender a identificar esses modelos de pessoas e fazer essa gestão individual. E outra coisa que eu aplico muito aqui, né, e a gente foi educado e a gente esquece dessa educação, né? A gente foi educado que no ensino fundamental a gente precisava tirar 6, 7 para passar, no ensino médio precisava 6, 7 para passar, na faculdade 6, 7 para passar, e a gente só quer contratar, e aí tem muita gente que só quer contratar nota 10, camisa 10, braçadeira de capitão, goleador do campeonato. Velho, não é mais assim, cara. Aceita o 7, treina ele para 10, desenvolve ele para o 10, aceita o 6, 7 e o empreendedor tem que entender que ele é uma escola. A empresa, ele sabia fazer muito bem, cara, lá no lugar dele, lá onde é que ele estava, numa outra cultura, numa outra empresa, num outro jeito de trabalhar. Na tua empresa ele tem que aprender a trabalhar do teu jeito, com a tua cultura, né? Eu sempre brinco, né, quando eu falo com os colegas aí, eles, cara, pega lá aquela cascatinha de chocolate que todo mundo conhece lá, né? Que desce a cascatinha que dá vontade de passar o dedo, né? Cara, vocês nunca viram uma cascata daquela, chocolate ao leite e terminar chocolate branco embaixo. E vice-versa, começar chocolate branco e terminar chocolate ao leite. Ela não muda o chocolate. E é essa cultura que a gente não sabe onde é que o profissional estava no outro lado. Então tu tem que ensinar qual que é o chocolate, de cima para baixo, tem que descer, tem que conversar, tem que dar feedback, tem que treinar, tem que estar próximo da galera, tem que desenvolver a galera. Porque daí, cara, e quem sabe ainda ele dá certo. E isso não é garantia que ele dê certo. Então, tu usar empresas, buscar mentorias, buscar conhecimentos fora, buscar empresa que te ajude a treinar, porque é outra visão, é outra cultura entrando, porque cada um tem a sua moeda, cada um tem o seu jeito de aprender. E às vezes o nosso tom de voz, o nosso vocabulário não atinge ele, mas eu trago uma empresa de fora, que nem eu faço, que nem eu te falei, eu trago várias empresas de fora aqui. Daqui a pouco o cara tem um tom de voz, uma maneira de falar, que atinge o cara de outra maneira porque no final das contas é resultado, né, cara? O cara tem que dar até resultado. Quando a gente fala de cultura da empresa, eu gosto de fazer a analogia de cultura de um país, por exemplo.
Imagina que você muda para um outro país que fala outra língua, você tem que se adaptar àquela cultura. Ah, mas eu falava muito bem a outra língua, eu entendia muito bem a outra cultura. Eu sei, mas se mudou de empresa, você vai ter que adaptar àquela cultura. Até você performar como você performava na empresa anterior, isso pode demorar. E às vezes alguém contrata, mas esse cara é um super talento naquela empresa. Não quer dizer que ele vai ser um super talento nessa tão rápido, né? Ele vai precisar fazer uma adaptação, ele pode ter uma boa qualidade, ele vai precisar de uma adaptação. Cristiano, que legal que você olha para a gestão de pessoas dessa forma. Isso é um olhar assim de sucesso e de escala. Não é comum, tá? Infelizmente. Olha, a gente trata com várias empresas, faz apresentações comerciais diariamente para muitas empresas que não têm uma visão dessa. Então, parabéns aí por ter construído e ter desenvolvido esse olhar. É o que você falou, como você não está no operacional, não faz alguma coisa operacional, você tem tempo de olhar para essas outras camadas de desenvolvimento de pessoas, que é algo que muitas pessoas, infelizmente, deixam de lado, né? Cristiano, para entender um pouquinho mais ainda sobre você, qual foi o teu maior acerto na sua trajetória empreendedora? Boa. Tem vários, cara. Eu me orgulho de vários. Primeiro, ter tomado a decisão de ter ido para o empreendedorismo. Fui na barriga, peguei todo o dinheiro que eu tinha, carro, tudo. Botei, tipo assim, aquela aposta mesa toda e foi fazer, obviamente, com frio na barriga. E eu acho que esse foi um dos acertos de pular na piscina, né? Isso foi de pular na piscina. E outra é entender que eu sou culpado de tudo. Eu acho que entender esse entendimento que eu sou culpado de tudo me ajuda hoje. A minha esposa briga comigo, né? Ah, mas não é culpa tua, não é culpa minha. Alguma coisa eu errei. Ou eu contratei errado, ou eu deixei muito tempo na empresa, ou eu dei confiança demais. Alguma coisa eu errei. Eu vou ver onde é que eu errei e eu me cobro disso. Eu acho que esse é um dos acertos de como a gente fazer aqui, tá? Porque esse jeito de pensar, e é jeito de pensar, eu uso bastante, tá, William? Para mim não tem certo ou errado, para mim tem opiniões diferentes, né? Eu acho que quando eu penso de uma maneira, eu acho que eu tô certo, quem tem a opinião diferente acha que tá certo, e aí fica dizendo que o outro tá errado. Acho que não tem a questão de certo ou errado. Então, o meu jeito de pensar é assim. Então, quando eu descobri isso, eu sou inconformado em me autodesenvolver. Então, até nos meus perfis hoje, tem que eu sou muito estudioso. Me autodesenvolver me ajudou muito para fazer o que eu faço hoje. Então, apesar de ter currículo e tal, mas acho que o dia a dia, o buscar, o aprender, eu fiz tudo que é imersão que tem no Brasil hoje de gestão, já conheço toda a galera dos cursos aí, sou amigos pessoais de praticamente todos aí, então, de tanto ir, né? Então, eu sempre busco, eu tenho na minha agenda 15% do mês para 25% de autodesenvolvimento e 15% de network. Então, se eu ver aqui, eu tenho 40% da minha agenda só para conhecer coisa nova e fazer. Então, acho que esse foi de entender isso. Não é nem de fazer. A primeira etapa, né? A autoconsciência, porque o problema é quando a gente não sabe o que não sabe, né? Então, assim, eu sei que eu preciso me desenvolver e eu preciso crescer. Acho que esse foi dos acertos. Outro cara, que vou te falar assim, faz uns 2 anos que eu consegui fazer isso, que eu acabei de falar, né, que eu sou muito viciado em Hard Lock, mas eu tenho a minha família e meus filhos me cobravam muito da minha presença e eu estava ficando distante deles pelo trabalho, assim como eu fiquei do meu pai, e aí eu fiz o inverso. Hoje, como eu sou um viciado, eu não tiro férias gigantes, tá? Mas eu tenho meta hoje de 12 viagens com a minha família, no mínimo de 3 dias, então eu tenho uma viagem por mês hoje. Eu vou para o hotel fazenda, ou eu vou para algum lugar focado com as minhas crianças. Eu tenho 2 telefones, meu telefone empresarial, todos os meus sócios que estão comigo, diretoria, sabem disso, deixei muito claro, e eu tenho meu telefone, obviamente, particular, que eles sabem, se precisar eles me acionam, mas é um tempo 100% de qualidade dedicado para eles, e aí, cara, eu vou te falar que eu ganhei alguns anos de vida aí, que eu equilibro. Então, assim, fazer certamente, conquistar os famosos 10 anos ali, sim, tá? Mas hoje equalizar isso me ajuda bastante na minha vida. Fico orgulhoso de mim mesmo, né? Você trouxe uma palavra aí sobre autorresponsabilidade, né? Você saber que muitas coisas que podem dar errado, a culpa é sua. Problema de liderado é problema de líder. Se aquela pessoa tem algum problema, você que não treinou, você que contratou errado, você que deixou a pessoa muito tempo. Eu acho que é muito sábio você ter essa humildade e corrigir rápido, né? Porque senão você vai errar por mais tempo.
E isso custa muito caro, você errar durante muito tempo. Se você ter essa autorresponsabilidade, eu acho que faz você escalar mais rápido, né? Você ter sucesso mais rápido. E falando disso, né, e até para dar um insight aqui para o pessoal que está assistindo a gente, eu criei aqui um código de cultura para ganhar velocidade nisso que tu acabou de falar. Então, assim, ele está dentro lá, um código de ética, sim, um código de conduta, sim, as regras da empresa, mas um código de cultura também. Então, assim, a gente tem lá os nossos valores, eu explico o que é o resultado para mim, o que eu entendo como resultado, o que é velocidade, o que é conformismo, dou exemplo como a gente vive isso durante o dia, como a gente não vive, deixo muito claro, coloco as regras, deixo claríssimo, e até tem uma figura de um cara com cartão vermelho, do que a gente não tolera aqui dentro. Então eles sabem que se fizer alguma coisa que está naquela página ali, está fora dos valores, está fora da empresa, e esse tá junto no onboard de todos que colaboradores que entram na empresa, eles assinam no primeiro dia, eles leem, eles recebem esse material online também, eles assinam um termo de responsabilidade, e ali a gente coloca a nossa cultura, que a gente comemora sim, que a gente faz festa sim, que a gente é agitado sim, que a gente pega negócio sim, que a gente muda de ideia, se for para melhor resultado, a gente muda de ideia sim toda hora. E aí contar aqui para vocês como isso ajuda. A gente foi contratar até olha só que engraçado, a gente foi contratar uma pessoa para treinamento e desenvolvimento, e no código de cultura a gente tem lá, eu tenho uma biblioteca, que é de graça, eu tenho um local para descanso, eu tenho refeitório, eu tenho grupos de mastermind, se quiser entrar, a gente tem aqui dentro, porque aí o próprio mentorado pede o assunto e a gente monta um palestrante para trazer, e lá a gente coloca, e a gente tem café, muito café, café e mais café e muito café e tal, né? Daí, quando ela estava conversando comigo, e aí como era treinamento e era um setor novo e eu estava participando, e ela botou e disse, realmente eu vi quando eu entrei aqui tinha muito cheio de café, e eu detesto café. Aí eu disse, como assim detesta café? Eu disse, a primeira pessoa que eu ouço falar que detesta café, eu já vi gente que não gosta de café, mas detestar eu nunca tinha visto, eu falei pra ela. Ela disse, não, eu não suporto o cheiro de café. Eu disse, sério, cara? Legal, né? Mas seguiu a entrevista, seguimos conversando. E aí passou tudo. Cara, 2 horas depois ela disse assim, tá, beleza, entendi, eu gosto, me vi dentro da empresa e tal, mas eu só queria saber o que vocês vão fazer sobre o café. Cara, nós nada. Nós não vamos fazer nada. É a nossa cultura. A gente gosta de café. A gente gosta de café, é a nossa cultura. Então eu não vou poder trabalhar aqui. Eu disse, obrigado. Pô, um monte de... Acabou. Resolveu o problema antes de dar problema, né? Eu disse, cara, obrigado por ser tão honesto, eu falei pra ela. Porque ela podia sentir tudo isso e não falar e entrar, e daqui a pouco tava incomodando, querendo sair, enfim, e um monte de problema. Então, assim, esse código de cultura me ajuda também nisso. Então, ele deixa alinhado. O cara não vai vir reclamar que tem a biblioteca, que tem o café, ou que a gente é maluco, que a gente tiver que derrubar o prédio e refazer de novo amanhã a gente faz, porque a nossa cultura é essa. Então, isso ajuda bastante, cara. E isso também tá muito fácil em escala. Eu deixo o chocolate igual de cima para baixo para todo mundo. Eu coloco isso aqui, isso hoje, né? A gente faz isso agora em conjunto, eu criei isso eu e minha esposa é a nossa diretora financeira aqui, trabalha 12 anos de frente para minha esposa, né, nossa jurídico, toda a governança é com ela, né, jurídico, financeiro e fiscal, e aí a gente cria em conjunto hoje, os diretores participam, os gerentes participam, e a gente monta a nossa cultura e é o nosso jeito de trabalhar. Então, essa clareza também me dá velocidade, tanto no dia a dia, como nas contratações também do pessoal. Cara, é muito legal. Regras claras logo no início, em qualquer relacionamento, seja profissional, pessoal, deixa claro logo de cara como funciona. Você resolve boa parte dos seus problemas. Eu quando faço esse treinamento aqui, eu uso assim, regras claras, cultura forte. E você ser o guardião da cultura. Acho que isso é uma grande qualidade de você estar lá. Porque cultura não é só assinar um papelzinho ou ler um manualzinho, não. É todo dia, toda semana, você tá lá relembrando de como a gente funciona. E alguém pisou fora, lembra que aqui a gente gosta de café. Adorei. E de novo, né? O pessoal tá começando a empresa. Cara, cultura é simples de aplicar. Cultura a gente aplica do jeito que a gente contrata, do jeito que a gente remunera e como a gente demite. Aqui tá a cultura. Então, assim, se eu botei lá que eu tenho café e ela não gosta de café e eu deixar ela dentro da empresa, é culpa minha. Eu deixei ela lá. Se eu disser que eu tenho velocidade na parede, que eu contrato que o valor da nossa velocidade, eu contrato alguém se arrastando aqui, reclamando da vida, cara, não é. Então, assim,
é no dia a dia, as tomadas de decisões têm que ser em cima da cultura. E para nós aqui é muito forte. Cara, eu demiti faz uns 6 meses já aqui, um head nosso, demiti por justa causa, um head comercial, que pediu comissão por fora e levou 20 minutos. 20 minutos levou. Levou 20 minutos, a gente provou, pegamos as provas, obviamente, senso de justiça, que tá nossos valores também, integridade, a gente não toma decisão em cima de fofoca, isso é importante, então tem que ter fatos e dados. Nós tivemos fatos e dados. Cara, é um cara excelente, tá? Converso com ele até hoje e tal, e hoje ele diz, Cris, tu tá certo. Mas ele entendeu, cara, pisou na bola, porque se eu deixo, e aí fica... É a contra-mensagem. E você destrói a cultura com uma contra-mensagem. Se você fala que é de um jeito e não tem o enforcement, a polícia lá para falar, ó, aqui não, a gente não aceita isso, né? Cristiano, deu para entender um pouquinho de você, agora deixa eu entender um pouquinho da tua empresa. O que é a Ecoville? A Ecoville hoje é uma rede de lojas de produtos de limpeza, né? Que a gente a marca tem 18 anos, né? Nasceu como uma empresa para revender produtos e foi crescendo, virou lojas especialistas, e hoje a gente tem 389 lojas no Brasil. Hoje a gente é líder nesse segmento e a gente é um hub de solução de limpeza. Então eu tenho desde o detergente lava-louça, o paninho da louça, até produtos de tratamento de piso de preços de high ticket alto. Hoje, por exemplo, a gente tem solução dentro da loja que eu tiro manchas orgânicas, por exemplo, mancha de sangue, a 15 centímetros de profundidade de qualquer piso. Então, assim, a gente tem um tratamento. Então, a gente é especialista em negócio. E aí, eu tenho tanto o produto, eu tenho uma venda consultiva, quanto eu presto o serviço também. Então, o cara, eu quero que vá lá limpar uma garagem, eu quero que eu limpe o meu galpão, uma fachada. A gente tem serviço também, que é a linha de facilities. Eu tenho aluguel de equipamento também, eu quero alugar um equipamento. Então, a gente é um hub de limpeza. Completo. Pensou em limpeza, hoje a Ecoville está exatamente nessa linha de especialista em limpeza. Essa é um modelo. A gente tem produtos com a marca própria, que a gente é indústria própria, então a gente tem alguns SKU aí, uns 120 SKU, nós temos 2.000 SKU na loja, tá? Uns 120 é marca própria, a gente produz, mas é os produtos mais especialistas, tá? A gente tem na loja também. A Ecoville é uma franquia, uma rede de franquias. É uma franquia. Então, hoje, se eu quiser comprar uma franquia da Ecoville, eu posso comprar e eu vou continuar sendo o hub. Isso, exatamente. Onde quer que seja. Exatamente. E aí é treinado pela gente, eu faço abertura, eu faço encerramento, eu tenho 2 lojas há 11 anos, eu opero loja até hoje. Então, assim, tem todo o know-how. Sou ainda o top 1 de faturamento, a minha loja ainda é o top 1 de faturamento da rede, né? Eu já avisei que quem bater, eu vou lá abrir uma champanhe na loja, mas ainda a galera tá isso seria uma grande conquista, hein, cara? Esse sim. Esse eu já avisei todo mundo aqui. Você conseguir fazer com que alguém replique o seu sucesso. Isso, para mim, é o maior sucesso. Para mim, é um baita de um indicador de sucesso. Você vê um líder ou um empreendedor fazendo melhor que você, usando tudo aquilo que você ensinou ele a fazer. E assim, né? Hoje, só para botar números aqui para entender, né? E é uma missão minha, a gente está quase lá, tem 2, 3 franqueados que estão quase lá. Por que 2, 3 franqueados? Porque hoje promete a franquia faturamento de R$80 mil. 80, 100 mil. Eu faço 500. Né? Quando eu assumi a rede, tinha uns 10 que passavam de 300 só. Hoje a gente tem mais de 40 que passam de 300. Tem uma meia dúzia que passou de 400. Então, assim, cara, bateu 500, eu vou lá, abro champanhe, passo merecidamente. E vai. E se o cara for bom de gestão ainda, eu já começo a fazer a transação de CEO. Sem problema nenhum. Isso que é legal. Você hoje comprar uma franquia que tem um suporte de alguém que é muito especializado em gestão e em escala. Então isso dá uma segurança muito grande, como você falou, na abertura, no fechamento, porque esse know-how pode parecer muito trivial, mas eu acho que ele é o cerne do negócio. Não adianta você ter um produto bom, ter um serviço bom, se você não tem uma boa gestão. E com foco em pessoas, né? E obviamente, né, William, é uma empresa de 18 anos, teve várias fases, né? Então, assim, ela é uma metamorfose. Eu tô há 3 anos na frente da rede, né? Então, a gente vem trazendo aí essa porrada de gestão faz 3 anos, então a gente tá tomando o mercado, posicionamento, mudança de marketing, mudança de produto, mudança de portfólio, mudança de serviço, mudamos de sistema. Então, assim, a gente tá exatamente fazendo mais uma disrupção no mercado e obviamente, para crescer cada vez mais rápido. Cara, mas hoje a Ecoville, que a unidade minha própria aqui, vamos chamar assim, que me trouxe todos os sonhos que eu tinha como financeiros e bens, e a estrutura e o conforto para minha família, foi a própria Ecoville que trouxe. E obviamente hoje a gente tem mais negócios, né? Mas hoje eu tenho aqui clínica de estética masculina,
clínica de vacinas, alimentação tem umas 10, 12 marcas, tem varejo, tem franquia de tecnologia, tem de tudo um pouco aqui, mas isso é legal porque a gente vira um canhão de informação do mercado, e esse é um dos nossos objetivos. Né? Eu acho que a Ecoville foi o motor para você criar todos os negócios, assim, poder levar know-how para esses negócios, até custear todos esses negócios que você tem hoje, até a própria 300 Franquia, onde você tem ali esse hub de serviços para franquias. Exatamente. E é interessante que tudo saiu de um negócio que saiu ali no início, tinha até um receio. Talvez eu não queira fazer isso, né? Que curioso. Me pegou essa parte aí. E exatamente por isso que eu te contei, porque isso é legal, entendeu? E aí eu digo, né? Porque quando meu pai faleceu, cara, e eu falo para todo mundo, cara, eu quebrado, morando de aluguel, com o nome emprestado no aluguel porque não tinha crédito, eu brinco, né? Eu era sócio majoritário do Serasa. Então, assim, literalmente não é as condições, é a mentalidade da gente, e parabéns pelo podcast, parabéns por jogar isso para o mundo, porque as pessoas precisam entender isso, porque o resultado está focado na cabeça, né? Eu uso muito aqui a cascata da consequência, né? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Cara, é mentalidade. É a mentalidade que faz o jogo, dá para fazer, todo mundo pode fazer, e obviamente tem a transição, tem que pagar o preço, tem que fazer o caminho, mas dá para fazer sim. Você não chegou aí à toa, você estudou, você teve muito tempo praticando, exercitando, como você falou, você está até hoje como franqueado, como franqueado master ali, você tem a franquia, ou seja, a coisa, você está com a mão na massa ali de certa forma, você está aprendendo na ponta do negócio, né? Acho que isso faz bastante diferença, né? Para mim, entender da mente é importantíssimo. Cristiano, a gente está pivotando agora a Upskill, criando mentores virtualizados com IA. Então a gente praticamente pega você, que é um especialista em gestão, escreve um livro sobre você, virtualiza você na inteligência artificial para oferecer mentorias com o Cristiano, virtualmente falando, né? De uma forma como se fosse um livro virtual, um livro vivo ali que tem com a pessoa. Então a gente hoje pivotou a própria Upskill usando inteligência artificial. Como que você vê a inteligência artificial nos seus negócios hoje? Apenas como um auxílio, uma inteligência extra lá para as demandas do dia a dia, administrativas, você usa a inteligência artificial hoje em projetos de inovação, em coisas que talvez a gente nem imagine. Como é que você vê a utilização da IA nos seus negócios? A gente usa bastante sim, tá? O que a gente tem aqui como, não vou dizer como uma regra, né, mas um jeito de pensar sobre a IA, né? Ela é uma ferramenta sim, né, mas é uma ferramenta para trazer inteligência pragmática para nós. Então, eu dou velocidade nas decisões, dou profundidade nos assuntos, né, para causar mais impacto. E aí, o que é causar mais impacto para a gente? Né? É atingir mais resultado com mais gente. Então, quanto mais eu for rápido em tomada de decisão ou numa conclusão de um trabalho, enfim, a gente é esse o objetivo da inteligência. Mas a gente usa em tudo, tá? A gente usa no financeiro, a gente usa no marketing, a gente usa nas minhas reuniões, conselho. Eu tenho o Cristiano aqui, CEO, para conversar com vários experts e tal, né? As nossas reuniões aqui, as pautas e tal, é tudo, né, monitorado. A nossa secretária é uma IA, então os planos de ações, enfim, controlados são por IA. Nós temos um setor de tecnologia aqui, com o pessoal de BI, com o pessoal de qualidade, sistemas, indicadores e um especialista em IA. Então, a gente está levando agora isso dentro da franqueadora e a gente está transbordando agora para algumas marcas. Né? Então, tem algumas marcas que a gente está testando lá para o franqueado, uma inteligência comercial preditiva, que ele analisa os dados, comportamento dos clientes, comportamento de persona, enfim, tudo, taxa de conversão, mercado, dias, ponto e tudo, e ele dá um plano de ação para o franqueado, faz uma SWOT automática e traz um plano de ação para o franqueado aumentar as vendas deles. Aí, cara, o teu vendedor tal tá pecando nisso, o atendimento foi tal, entendeu? Então, assim, tem algumas testes que a gente está fazendo simplesmente com uma câmera dentro da loja dele e tal, que a gente está testando no varejo, né? Então, ele faz todo o reconhecimento facial, faz dados, linka com o sistema, pega, inclusive, a fala do vendedor, se ele está no script, se ele está bem treinado, dá nota para o treinamento do cara. Então, ele traz velocidade para o cara. Obviamente, se o cara não pegar, não treinar o vendedor, a IA não vai resolver nada, né? Então, por isso que a gente fala que ainda é meio, precisa saber usar ela com verdade. E é o que eu falei antes da tecnologia, né? A gente está usando sim porque
A gente sabe que se o nosso concorrente chegar igual no mesmo conhecimento nosso e nós usar ele e nós não usar e ele usar, ele vai fazer mais rápido e ele vai fazer melhor do que a gente, com certeza. Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu sempre aprendo alguma coisa. Eu sei que às vezes no varejo é difícil você pensar em como usar a IA ali na ponta para o cliente, né? Que experiência que a IA pode trazer, o fato de ter mais informações, de relacionar mais rápido, pode facilitar a entrega da venda de um limpador de piso, por exemplo. Não é tão simples assim. Eu quero um limpador, eu não quero falar com a IA, né? Eu quero... Então, às vezes, o varejo tem essa limitação. Mas em termos de como lidar com as pessoas, porque a IA exige uma exigência, mas uma pressão, né? De usar a IA para se diferenciar, ou usar a IA para liderança. Como é que os líderes... Você sente que os líderes da tua empresa eles estão preparados para liderar usando inteligência artificial, todas as competências extras que a inteligência artificial pode trazer para as equipes, ferramentas? Você sente que eles têm essa Eles têm a vontade, ainda não estão preparados. Nós estamos construindo isso, nós estamos treinando eles para isso, ainda não estão 100%, a gente está buscando isso sim, né? O entendimento da necessidade de fazer isso funcionar, tá? Então, assim, nós não estamos 100%, mas estamos buscando. Então, eles têm algumas atividades, sim. A gente faz treinamentos aqui, eu com eles, principalmente sobre isso, sobre as possibilidades da IA. Eu acho que é acho que é de todo mundo, né? Uhum. É entender assim, onde é que a IA pode chegar e onde é que ela pode alcançar e o que real ela me ajuda, né? Então, acho que tá nessa fase, sim. Mas esse entendimento sobre IA, e aí não sair da diretoria e dos gerentes, né, indo para o time todo, eu sempre pergunto. E até eu fiz um mastermind aqui de noite com o pessoal e ainda eu coloquei esse assunto, né, só para entender como é que eu trato isso. Né? Eu trato exatamente sobre sonho que a gente começou a conversa. E eu pergunto pro cara e faço o cara colocar numa meta smart o sonho dele. Né? E aí o cara diz, mas o meu sonho está aqui há 3 anos. Eu disse, cara, tua meta está muito longe ou tu está fazendo pouco? Aí eu tô fazendo pouco, aí como é que eu faço mais? E aí entra a questão da IA para fazer mais rápido, estudar. Então a gente traz com esse sentido, porque ele entendeu o propósito dele, ele sabe o sonho dele e como é que ele faz isso mais rápido. E aí, obviamente, ele vai ter que usar, além do conhecimento dele, usar também a IA para agilizar isso. Então a IA é engajamento, é convencimento, eles entenderem que eles precisam usar. Tá? Mas assim, vou te falar assim, 90%, 95% do time aqui tá bem enganjado já está trabalhando. Eu vejo muita essa onda de IA, de necessidade de usar IA para se diferenciar, para facilitar, para escalar, para acelerar, para vender mais, para gerar resultado. Existe uma pressão, né? Poxa, usa, porque isso vai ajudar, vai vender mais. Mas às vezes o líder não está preparado, tal como as gerações lidam de forma diferente com um procedimento simples, como preencher um formulário, né? Então eu vejo a IA muito como uma mudança de paradigma global, né, social. E algumas pessoas, alguns com resistência ou com medo de perder a sua função, e às vezes não querem adotar ou estão empurrando a adoção com receio, não sei o que vai acontecer. Tal como quando surgiu a internet, né? Poxa, meu servidor fica local, fica na internet? Como assim? Vou colocar o servidor em algum outro lugar? Não vai deixar aqui na empresa o servidor? Que absurdo, não estou no controle. Então a internet também, quando ela surgiu, ela criou uma certa dúvida, um receio, né? Um desconforto. Então, acho que ela vem com uma onda mesmo de uma mudança geracional tecnológica que vai ter um atraso aí. Mas eu acho que a gente supera essa. Mas eu gosto de provocar porque é algo que às vezes a gente não está atento à competência do líder de administrar a necessidade das pessoas, né, da empresa no geral, usar ou não usar, colocar pressão ou não colocar pressão, como lidar com isso. É quase como um conflito geracional, né? Analogicamente. Eu tenho esse receio também na hora da pressão, porque daqui a pouco os caras estão usando, né, e aconteceu aqui, a gente voltou atrás, fizemos algumas reuniões, que usando, para dizer que está usando IA, usando como Google, né, fazendo a perguntinha do Google, pesquisa do Google, não é esse o intuito, né, então, assim, entender a necessidade do prompt, entender a necessidade do que fazer, para que fazer, eu acho que esse é o grande passo, né, porque senão a gente... não vou dizer diminui o uso, né? Mas deixa ele mais marginal, vamos chamar assim. Vira mais um fundo, vira mais um spam do que uma obrigação, mais uma tarefa chata e tal. Então, assim, eu acho que não é para isso que veio. Acho que ela veio muito mais para realmente dar velocidade. É uma revolução. Eu acho que não tem mais volta, tá? Independente se vai continuar ou não, acho que não vai ter mais volta.
obviamente, e aí acho que com essa pressão, né, o que tu falou e falou muito bem, tem muita coisa que é atropelada, tem muita coisa que não funciona, então assim, eu ando bem desconfiado da eficiência, então por isso que assim, eu gosto de usar ela como ferramenta e não ela trabalhar sozinha, que nem muito, bota aí que ela trabalha sozinha. Cara, ainda não. Ainda não, cara, ainda não. A gente fez vários testes aqui, principalmente em comercial, né, que fala, porque tem vendedor, tu não precisa, não funciona, fala bobagem, fala entrega. Então, por exemplo, eu tenho um assistente IA na Ecoville que a gente pegou todo o know-how, todos os manuais, tudo jogou para dentro, e ela tira dúvidas, tanto do franqueado como do cliente, está lá no site, lá tu entra, é uma IA, como é que eu limpo isso, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, ela tá funcionando legal e tal. É um livro vivo, né? Isso é ótimo. Isso tá funcionando legal, isso tá fazendo, então assim, esse tipo de coisa vai, agora, mais, ela facilitou antigamente, né, que, de novo, né, eu me entrego, mas antigamente se o cara responder isso, tu responde aqui, se ele perguntar isso, tu responde aqui, e aí tu tinha que linkar as respostas numa programação, né, que na engenharia a gente fazia um pouco disso, isso facilita, tu joga todo o pacote, pergunta aqui, ela que se vire para achar onde é que tá a resposta, isso ajuda bastante. Nossa, você ganha tempo, né? Isso deixa a gente até mais leve, né? Números aqui eu uso bastante para números, tá? Então, assim, eu venho um dash, coisa e tal, eu faço um print no dash, faço um PDF, jogo para IA, me traduz aqui e tal. Apesar que não é essa linha que eu trabalho, né? Eu sempre falo pra galera, se eu não entender o número em 3 segundos, o gráfico de vocês não presta. Tá errado, né? Tá errado. Mas ajuda sim, cara. Eu uso bastante. Cristiano, foi um prazer conversar com você. Eu queria que você deixasse aqui, hoje, se eu quiser comprar uma franquia da Ecoville ou saber mais sobre todos os serviços que você oferece para a franquia, onde eu encontro vocês? Cara, a gente tem 2 canais, muito fácil de achar todas as franquias e, na verdade, a 300 Gestão, se alguém quiser conhecer, é no Instagram, @300 Gestão, a Ecoville também, Ecoville Brasil no Instagram, ou no site da própria Ecoville, né, o ecovillebrasil.com.br. Tem o site ali, mostra a marca e também tem um link para ser um franqueado. Vai achar a gente bem fácil ali. Aí tem todas as informações. É legal olhar ali, olhar no Instagram também. Nossa prova social, a gente tem um movimento bastante grande. Eu sou muito próximo com a rede, a gente está muito em contato. A gente tem os melhores amigos no Instagram, os nossos franqueados. Então eu entro quase todo dia para dar um oi, para dar isso, para dar uma dica, para falar sobre isso. Fiz agora, hoje é terça-feira, na sexta-feira eu fiz uma live de 2 horas direto fechado para a rede sobre gestão de pessoas. Então, assim, a gente está muito próximo e é legal que a gente trabalhe isso, mas, de novo, vai lá, pesquisa bastante, seria uma honra tê-los como franqueados. Não, vai que o empreendedor quer bater a sua meta e ficar o primeiro da sua franquia, vai ser ótimo. Tomara, ajudo com todo gosto, ajudo pessoalmente, com todo gosto. Uma competição saudável sempre é boa, né? Cristiano, obrigado pelo papo. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta para o Cristiano ou para mim, fica à vontade, só deixar aqui nos comentários de onde você está ouvindo, que vai ser legal a gente poder responder. Cristiano, obrigado novamente, muito prazer em conhecê-lo e até a próxima. Prazer foi meu, obrigado a todos, um abração a todos, fique com Deus, beijo no coração. William, sucesso aí, precisar de mim, boas ordens aqui, obrigado pelo convite. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.